bem, também não vou fazer parecer. Aí, até chegou um momento, nessas etapas, num certo momento, no retiro, que eu, na verdade, eu já tinha achado, que eu tinha entendido uma questão que é fundamental dos critérios que a Nizamba acha que a pessoa, para ser um professor dessa tradição, precisa ter percebido, precisa ter um certo entendimento, um vislumbre repetido de uma certa questão, que nem o mel do Uruçu, não adianta falar, só provar provando, então, completa perda de tempo de escrever. E aí ela, junto com uma outra lama, conversaram e falaram, tá bom, você precisa ir para a Índia, vai conversar com o Rinpoche antigo, ele vai conversar contigo. Aí eu fui lá, conversei com o amigo do Rinpoche, fiz um mês de retiro lá, e depois dessa experiência, a Nizam falou, ok, está na hora de você ensinar. Está na hora de você compartilhar essa questão. Mas e aí, como é que você faz? Não, você faz o que você faz, como um médico. É muito melhor que você trabalhe como um médico do que você... E aí eu perguntei para ela assim, e se eu decidir assim, sabe, me vestir de evangélico, botar uma Bíblia embaixo do braço, ensinar a partir do Evangelho? Ela respondeu assim, Deus sabe que nós precisamos de professores habilidosos. E se eu decidir fazer um programa dentro de um plano de saúde e cobrar meditação dentro de um plano de saúde e tal, isso é muito doido? Ela respondeu assim, doido é que isso ainda não existe. Eu, tá bom, o que a gente vai então fazer? Como é que vai ser esse trabalho, né? Então a decisão é fazer um trabalho dentro da ciência, em diálogo com a ciência objetiva, passando, né, algum formato que a gente possa formar multiplicadores dentro dessa disciplina de mindfulness, refletindo sobre o estado laico, né, refletindo sobre esse limite que é o que a gente não sabe. Então, essa grande descoberta não é o que a gente sabe, a partir daí agora eu me conheço, e por me conhecer eu lhe conheço. Não é uma coisa que a gente se encontra com um profundo não saber, com a dimensão. Então, por isso que essa coisa do autoconhecimento é um problema também, assim, porque a gente fala autoconhecimento porque as pessoas entendem isso, mas parece que nós estamos conhecendo de nós e portanto, do outro. Mas é o desconhecimento de si, o desconhecimento do outro também. Mas, por outro lado, quando você realmente chega a se perceber o que a gente está olhando para o devir do universo. A gente está olhando para de onde as coisas emergem. Porque até nossa teoria sobre como as coisas são emerge no nosso campo fenomênico. Até as ideias, a construção das ideias sobre o mundo objetivo, eles emergem da nossa própria, né, natureza. Usei a palavra natureza, inata. Mas o que é que nem o método do Sul, só provar provando. Mas enquanto isso a gente vai desenvolvendo as qualidades e tal. Então é um movimento. Qual é o movimento? Para a gente aprender a desidentificação com o pensamento e a familiarização com o desconhecido. Essa é como a gente tem trabalhado, refletido, e Nicolas, que está aqui, tem me acompanhado já há vários anos, me apoiou nesse processo toda a realização dos grupos, já está aí facilitando o grupo também. E agora a gente tem trabalhado majoritariamente no SUS, fizemos já agora, acho que não sei, era bom contar, mas pelo menos uns 25 grupos já. E nós escolhemos na dissertação de mestrado a experiência das pessoas, então eu queria que isso fosse escrito pelas pessoas, não é que eu estou dizendo, não. A gente ensinou a um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas viu, percebeu, e falando a partir da sua própria experiência, nós construímos uma linguagem que é construída a partir de como as pessoas que passaram por isso falam e se referem à sua experiência. Então isso aqui é o atentamento. E é assim que a gente tem trabalhado nesse grupo. Tudo, eu adorei, Júlio, ter ouvido sua história de vida de novo. Mas dessa vez eu achei diferente, né? Toda vez que eu ouço a história de vida uma vez, eu sinto como se eu visse uma coisa diferente, assim. Eu absorvo para mim alguma lição nova, como eu não havia aprendido, na verdade. Júlio, inclusive, foi um dos meus primeiros professores de meditação, continua sendo, na verdade. Eu acho que o mestre nunca deixa de ser mestre. Ele, às vezes, só precisa de mais uma oportunidade para te ensinar uma coisa nova, como acabei de ter, na verdade.
Tem um comentário, na verdade, que ela fez, eu até queria fazer um comentário rápido, na verdade, sobre isso, não vou me demorar. E eu me lembro quando ela estava comentando sobre essa questão do tempo, e de como nós não vivemos o tempo presente, e eu senti nas palavras de como se o outro, como se o mundo e o tempo quase roubasse o nosso tempo de agora. Contudo, eu acho que quando a gente dá para o outro o poder de roubar o nosso tempo, é como se nós dessemos o outro o poder de roubar o nosso tempo cronológico. Que assim que como Cronos, que regia o tempo medido, o tempo contado, também havia na família dos titãs o Kairos, que também regia com tempo, mas era com tempo oportuno. E o tempo oportuno, acredito eu, que esse não pode ser roubado. Porque o tempo oportuno é o tempo vivido, é o tempo que realmente existe, é o tempo que está lá. E dessa forma, quando se vive o tempo oportuno, eu acho que aí sim é o presente. E o presente, como ele simplesmente existe, não pode ser roubado. A gente às vezes pergunta, ou imagina a imagem como os colegas estão falando, de como as pessoas se engrandecem, de como as pessoas se iluminam. E muitas vezes a gente pensa logo nos grandes mestres que se isolaram anos da sua vida nas montanhas, e a partir daí a pessoa parece uma forma maior de ser. Ao mesmo tempo, baseado nas próprias histórias que eu vi desses mesmos mestres, eu sempre me admiro mais aqueles que se iluminam na feira do que aqueles que se iluminam nas montanhas. Claro que muitas vezes aquele que se ilumina na montanha vem para a feira, inclusive, até para realmente se iluminar de verdade. Quando eu falo feira, a feira é a vida, é o caos, é aquilo que está sempre acontecendo, é aquilo que é inevitável, é aquilo que é incontrolável. E como bem no começo o Aurélio falou, é simplesmente incontrolável. Mas é esses que eu realmente admiro, sabe? Esses que se iluminam na feira. É esses que, independente do tempo cronológico que ele é roubado, eles estão sempre aproveitando o tempo oportuno. E aí sim, é o agora, e agora, e agora, e agora novamente. Entende? Portanto, com as palavras eu proponho não sermos mais roubados. E não estarmos mais apegados com aquilo que, nossa, mas por que aquela pessoa fez o banho que me interromperam? Poxa, foi um desperdício. Não é um desperdício, porque o aproveitamento começa agora. Entende? E aí, assim como essa lição que vem do Tibete, do Oriente, da Grécia, que foi para casa até agora, e das palavras que nossos professores nos contam, eu digo assim, simplesmente aproveita. Agora no banho, depois do banho, e o que fizeram com você. Porque isso nunca vão te roubar. É impossível te roubar. E eu só quero dar essa reflexão que ficou ebulindo de mim, quando a colega falou que, poxa, acho que preciso falar isso agora. Tá bom? Essa metáfora da feira é interessante, porque a feira é o mercado, né? Nós vivemos na feira, nós vivemos no mercado. Aurino trouxe isso, né? Essa questão desses impulsos de mercado, você falou do Facebook, das intenções de venda. Nós vivemos em meio a uma feira. E a feira tem as suas exigências e tem as suas regras. E essa metáfora da iluminação na feira, ela assim, é bem propícia. Tentando ligar um pouco com o que você disse, né? Essa questão do Facebook. E eu sou facilitador também, sou moderador de um grupo do Facebook que cresceu bastante. A gente começou, quando eu comecei a participar desse grupo, tinha 200 pessoas, agora tem 14 mil pessoas. E é impressionante, sendo moderador, né, como a gente percebe que tem uma questão de formação de identidade. Pessoas maravilhosas têm identidades virtuais agressivas, sabe? É um pouco como dirigir. As pessoas têm a sua
identidade, fora quando elas entram na direção. Não sei se vocês assistiram aquele desenho animado antigo, que quando ele entra na direção ele vira um lobo. Vocês têm essa imagem também? Então, tem um pouco com o Facebook. As pessoas têm uma identidade. O Facebook exige um outro tipo de educação para poder falar no Facebook. O Facebook é como você está publicando numa revista, é uma outra linguagem. Não cabe, por exemplo, às vezes uma pergunta provocativa que a pessoa faz bem intencionada, a outra sente como uma agressão, assim, sabe? É enorme. Então, as boas maneiras nesses outros veículos de educação e as outras identidades que nós formamos. Eu tenho uma identidade aqui nesse corpo e tenho uma identidade da minha identidade virtual e minha identidade, e como é que essas identidades, né, se formam. A gente acaba refletindo muito sobre isso. Infelizmente tem que banir uma pessoa que na sua vida geral pode ser uma pessoa contributiva, etc. Mas naquele ambiente virtual, ele infelizmente não pode participar daquele grupo, porque o que caberia numa roda de conversa conhecendo a pessoa não cabe no grupo virtual. Então isso é uma afirmação provocativa, por exemplo, causa impacto as pessoas já entendem do fulano, porque é diferente de você publicar numa revista um texto escrito, etc. E as pessoas entenderem o papel de um moderador de Facebook, que é uma linha editorial. Ali é como um editor de revista, você não pode permitir conversas abertas e tudo mais. Mas tem 14 mil pessoas, mas uma fração é que participa mesmo. O grupo vai crescendo, as pessoas entram, saem. Também não é essas coisas de outro mundo. Mas em alguns momentos eu me vi, agora eu já não faço mais, mas eu me vi moderando pelo celular, e não sei o que, tem um fulano que entrou e falou tal, e se bane ou não bane. Agora eu já repassei essa missão para outras pessoas, eu já estou como moderador emérito, assim, eu já apareço lá para fazer um comentário, dar uma contribuição, mas já não fico mais nessa moderação, sabe? Mas experimentei isso por um tempo, foi até um experimento, assim, porque a gente estava discutindo muito também, sou ligado ao Vila Verde e à pedagogia Valve, então tem uma atuação na pedagogia social e na antroposofia também. E a gente discute muito essa coisa do virtual, do adolescente que mergulha no virtual, o que isso causa. Aí eu fiz um auto-experimento, eu mergulhei no virtual sem, discernimento. Sempre que me dava vontade de pegar no celular, o tempo todo, moderando, entrando no Facebook, respondendo e tal. É uma coisa louca. Até para poder falar, conhecer o que é, entendeu? Porque você entra numa necessidade de feedback, que a qualquer momento você pode ter feedback da sua identidade, somado ao enfraquecimento da tua energia pessoal, porque você está descorporificado. Assim, é muito interessante. Até uma hora que eu falei, não, agora eu vou parar, vou entrar em retiro, porque eu preciso me cuidar. Eu fui até onde deu, quando eu vi que eu ia adoecer mesmo, eu falei, não, agora eu vou parar e me cuidar, porque realmente é adoecedor. Não estou falando isso do ponto de vista assim, hipotético, não, é adoecedor mesmo, né? E como as pessoas lidam com isso. E olha que a minha identidade virtual era de moderador do grupo, eu podia falando, mas se as pessoas entram em outras identidades virtuais, isso pode ainda ser mais problemático. Assim, eu estou falando só do uso excessivo da mídia, mas só para conectar um pouco com o que você fosse. É a vida dentro do mercado, a vida na feira. Eu queria relatar algumas imagens que eu tenho olhando para vocês, 2, 3, a Virgínia também. Mas uma delas é há muitos anos. Quantos anos você está aqui, Oli, na universidade? Faz 5 anos, né? A Oli me mandando um e-mail e pedindo um certificado, que ele tinha participado do programa de rádio comigo, né? Um certificado para ele concorrer a professor. E eu já conhecia ele, né? No trabalho lá que eu dei aula de violão na Ninfa, no Porto. E eu dizia assim, puxa, tinha que ter pessoas assim na universidade. E aí naquele dia que me pediu, eu, entre mais de 1000 pessoas, provavelmente, porque a rede dele de pessoas que têm um apreço enorme por Aurino, né, cuidado pelo trabalho dele, entre talvez mais de 1000 pessoas, né, torcendo por ele para ele entrar. Então eu fico muito feliz. Aí eu sentei e meditei aquela noite, concentrando-se, puxa, vou meditar por Aurino para ele entrar, ser meu colega na universidade. E aí é uma alegria poder ver Aurino aqui, né, e daqueles trabalhos que a gente fez lá. E também uma imagem que eu carrego de Aurino
os filhos, porque ele chama de filhos pessoas que ele não produziu, são pessoas que tem pai e mãe, né? Ele também chama de filhos as pessoas que são da comunidade. Então é ver os filhos dele, né, cantando parabéns para ele e ele se emocionando, assim, tem essa imagem muito, muito forte dessa coisa do coração dele jogando para fora nas lágrimas e aquela comunidade também cantando assim. E outra imagem que eu tenho, já que o Júlio falou, é Paula. Paula é a mulher dele, que aguenta as broncas lá. A mulher sempre aguenta nossas broncas. Que faz 9 anos atrás, me ligando, olha, Júlio teve um problema. Eu disse, puta, o que foi? Está no hospital, assim, aonde? Eu fui correr para lá. Aí eu tenho essa imagem do lado da cama e vendo o amor dessa mulher por esse cara. Isso eu não vou esquecer, assim, toda essa preocupação, né, e olhar e as pessoas em volta, quer dizer, você é muito cuidado. Isso é muito lindo, né, é coisa da família, e poder ter visto você lá, sabe, deitado e sair disso e estar nessa universidade, muita alegria para mim, e ainda por cima ter tido a oportunidade de ser seu orientador no mestrado em saúde coletiva, também foi um aprendizado para mim. Então eu carrego essas imagens, né, de vocês e de Virgínia também, assim, muitas coisas de energia, de alegria, de amor que ela tem pelo trabalho dela. Só queria dar esse pequeno depoimentozinho. Essa questão assim hoje de naquele filme A Lista de Schindler, não sei se vocês perceberam, a única imagem colorida que tem é de uma criança, né, que aparece no meio caminhando no meio dos tiros, da situação de extrema violência, e depois ela reaparece sendo carregada num carro de mão. Aquela imagem, para mim, ela representa esse momento que nós estamos vivendo, né? Assim, sobre o destino do que a gente pretende fazer com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Daí, assim, essa imagem de que todos esses são nossos filhos, né, é uma responsabilidade que nós adultos precisamos assumir. Nós temos poucos adultos assumindo esse lugar, assim, que realmente essas crianças, assim, do tráfico, essas crianças, a gente está tendo um momento muito delicado, né, delicadíssimo, dentro de uma estrutura social complexa, mas que a gente precisa assumir esse lugar. E nós somos pais, mães, cuidadores dessas crianças, né? desses jovens, dessas pessoas que estão nesse processo de formação. E a partir daí a gente sustenta de fato uma cultura de paz. A gente vai sustentando, encarnando esse lugar assim, de a gente não poder desistir, né? E a gente não banalizar esse sofrimento, essa dor que está aí presente. Mas ao mesmo tempo assim, dar um nascimento positivo, criar uma energia de a gente poder olhar e continuar acreditando que é possível sim, com esse momento aqui, né? Eu observo, a universidade tem muitos eventos, mas a gente tem que estar na contramão ainda dos processos de resistência, né? São micro fissuras, assim, isso daqui é uma pequena fissura numa estrutura mais hegemônica, mais rígida, mas que a gente precisa continuar apostando que meu pé na porta, a porta não vai fechar com tanta facilidade, né? Vai passar outras pessoas e outras pessoas vão se beneficiar. Isso é fundamental, né, nesse processo de construção de paz. Mais alguém que gostaria de... Bem, então, já com a concordância da coordenação, né, do evento, eu vou encerrar, porque não tem fim, né? A gente está no processo de uma semana, vamos continuar amanhã com outras mesas, né?
do Dia do 19, outras mesas, outros depoimentos, outras atividades. A tarde foi riquíssima, começou com o Tai Chi e depois continuou com exposições, depoimentos, diálogos, reflexões. Então, entramos de um jeito e estamos saindo de outro, né? E isso é muito importante, especialmente pegando agora esse finalzinho aí da fala do Aulino, qual é a nossa responsabilidade com relação a esse mundo, né? E aí algumas questões foram postas aqui, entre elas eu diria que a fundamental nessa relação, é o grande tema do encontro, né, que é o equilíbrio entre corpo e mente, é essa ideia do se conhecer, né? Do se conhecer, mas sabendo, como bem pontuou o Júlio, que isso é uma tarefa impossível. Por isso que a imagem que eu trouxe aqui é desse eu e do estrangeiro, ou seja, esse estrangeiro sempre vai nos habitar como estrangeiro, né? Ele não vai ser dominado nesse sentido de se transformar em unidade, mas eu vou conseguir conviver melhor com esse estrangeiro que nos habita, né? Então, agradeço em nome da Fátima, do Marcelo Perisoli, a presença de todos até agora, a atenção, né? O carinho, e espero que vocês estejam amanhã de novo aqui, dando continuidade a esse trabalho que foi extremamente